Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. Mas, Senna, queria só, em cima desse seu comentário de culpados, né, de quem é a culpa e tudo mais, eu li muitos comentários que eu não tenho como discordar, que são, pô, mas tava esperando o quê também? Tá, acha que São Paulo vai passar do Botafogo? Tem uma diferença muito clara de elenco, tem uma diferença muito clara de plantel, a gente não era favorito. E ok, tô de acordo com isso, mas ao pensar nisso, cara, me vem um outro pensamento. Por que que o Botafogo, que há 3 anos atrás era um time que tava na Série B, quase falindo, hoje Hoje é o favorito contra o São Paulo em casa em uma noite de Copa Libertadores? Por que o São Paulo não pode chegar a esse patamar financeiro? O que estão fazendo para atingir esse patamar e competir? Porque o São Paulo ainda tem camisa pesada, tem o seu torcedor e isso muitas vezes, e não é sempre, faz diferença. Mas uma hora vai ficar para trás. Por quê? Porque o São Paulo não se renova. O São Paulo segue ficando para trás em muitos aspectos, não só de gestão. Então, assim, de novo, né? Você fala, pô, mas também tá exigindo muito. Perdeu do Botafogo porque o time deles é melhor. Ou, perdeu pelos erros individuais. Beleza. Agora, o São Paulo tem uma obrigação pela sua história de chegar em um jogo contra o Botafogo com o melhor elenco. De, assim, chegar num jogo em casa pela Copa Libertadores como, cara, favorito. E assim, é um time que tá aumentando dívida. E esportivamente depende do seu torcedor, da sua força e de um time competitivo como a gente não montava há anos, né? Há 7 anos praticamente a gente não tinha um time tão competitivo como é esse do ano passado barra esse ano, que é um time que de fato consegue competir. E assim, é um time que tem uma limitação financeira muito clara. E nada fazem para mudar isso. Por quê? Porque tem as regalias, tem o mesmo sistema político, tem mais de 300 conselheiros praticamente. Então, assim, tem muita coisa que envolve, assim, várias camadas do erro da eliminação. Claro que eu entendo quem pensa que, pô, a gente só aponta isso então quando perde. A gente sempre fala, mas a gente tenta focar no campo durante o ano, porque isso não é algo que vai mudar assim no meio do ano, né? A gente sabe que isso acaba sempre virando pauta mais forte quando há uma derrota, há um fracasso esportivo que expõe. E assim, quando é campeão, por exemplo, da Copa do Brasil, como foi ano passado, isso não isso ainda acontece, não é resolvido. Acho que isso é muito maquiado, né? Assim, muitas vezes isso passa por baixo dos panos quando a gente é campeão, por exemplo, mas isso não deixa de ser um problema, uma questão para o São Paulo. Então, eu vejo dessa forma também e acho triste você entrar no mata-mata contra o Botafogo, jogando em casa, diante de estádio lotado, com um elenco mais fraco, e acho que o São Paulo deveria começar a pensar em formas de mudar isso, conseguir modificar para sair mais competitivo em jogos de mata-mata de Libertadores, como foi o de quarta-feira. E aí tem vários caminhos a serem discutidos, pode organizar a casa com o sistema político que tem, que eu acho muito difícil, particularmente pelas pessoas que estão ali no entorno, eu acho que não vejo uma esperança de um cara que vai ter prudência para conseguir isso, ou pode ir pelo caminho mais fácil, entre aspas, que é a SAF, que virou uma moda no futebol brasileiro hoje, mas também não é que virou SAF e resolveu. Tem que ser uma SAF transparente, confiável cara, bastante profissional. Não é que isso é um tiro certo. Eu acho que às vezes pode ser um tiro no escuro. Cara, mas entre esse tiro no escuro da SAF e o mesmo modelo que a gente já tem, que a gente sabe que não vem dando certo, aumentando dívida, é um clube que tem assim, um enorme patrimônio, mas tem uma dívida quase de 800 milhões. Eu acho que é a hora, acho que é uma brecha, pelo menos, ou um bom caminho para você começar a tentar caminhar para esse lado. Eu já fui muito contra a SAF, hoje eu acho que só isso salva a cena. No estrago que tá, né, o Chacon, porque a gente fala que a gente sabe o poderio financeiro do Botafogo hoje, Sim. O Atlético Mineiro, que tem uma dívida enorme, mas tem investimento, o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e tudo, a gente vai ficando para trás. Aí você vê, eu não tô aqui me balizando pelo rival, não. Mas, pô, até o Corinthians, que tá todo ferrado lá, tudo bem, a conta vai vir depois e tal. Eu não tô pregando que tem que se endividar mesmo e dane-se Não. depois. Não é isso. Mas assim, até o Corinthians conseguiu fazer contratações para pelo menos tentar salvar o time do rebaixamento. E se o São Paulo tivesse tendo uma política austera no sentido de Sim. não vamos contratar, mas a dívida está controlada, até você entende. Só que não é o que está acontecendo. Né? A dívida está aumentando, o time continua fraco em termos de reforços para poder competir em nível de igualdade. A galera que está lá não aceita virar uma SAF,
que não é garantia de sucesso, porque É isso. você tem SAFs e empresas que faliram, a 777 do Vasco é um exemplo, né? Mas assim, nada muda. Fica aquela síndrome do poder ali com a gente sabe o que fazer, mas não tá sabendo o que fazer, porque em campo a gente só tá se ferrando. Exemplos de SAF, né? O Corinthians, que você falou que ele contrata de fato na hora do rebaixamento, ele contrata. Eu espero que um dia a conta chegue, porque seria a coisa certa no Brasil. Não sei se a conta vai chegar pro Corinthians ou não, mas aí é um tiro no escuro e é falta de responsabilidade financeira mesmo. Acho que não é o caminho. Cara, o Botafogo, isso pode ser ruim para pessoas botafoguenses aí também que podem estar acompanhando. Eu não acho uma SAF tão segura também, porque o Textor me parece um cara meio malucão, me parece um cara que um dia ele pode pegar as coisas e ir embora. Claro que ele vai deixar um legado, claro que ele vai deixar uma coisa importante. Mas agora, SAFs como, por exemplo, Bahia, Grupo City, Red Bull, que é o Grupo Red Bull, eu acho que são SAFs que, assim, tem uma organização de método que, independente do dono, né, não é personificado, não é o CNPJ, não é o Textor, não é o cara X ali que investe essa grana e se ele for embora acabou tudo. Então eu acho que esse modelo de SAF de grupos sérios, que tem credibilidade no mercado, pode fazer sentido pro São Paulo. E aí, claro, né, o chat falou, mas quem vai querer assumir essa dívida? Acho que o São Paulo, abriu a venda pra SAF e vem muita proposta, vem muita coisa, porque o São Paulo tem uma torcida enorme, tem um patrimônio gigantesco. Eu acho que é um tiro no escuro, concordo. Eu já fui muito contra, tá? Já fui nesse pensamento de, é foda, porque aí você personifica numa pessoa, essa pessoa pode ir embora, virar uma empresa, tem seus prós e contras, concordo. Mas eu acho que nesse caminho que a gente tá, eu não vejo uma solução vindo do nosso modelo convencional. Concordo, mas é o seguinte... Só antes de você passar, queria só responder um chat aqui do Silvio, que ele fala assim: perdemos por uma cagada do Lucas e do Caleri, e agora virou papinho de estudioso. SAF, blá blá blá, pelo amor de Deus, era meio metro da bola do Almada pra direita ou pra cima. O problema, Silvio, é que não é uma questão simplesmente de um jogo. Há quantos anos você vem sendo chacota por ser São Paulino? Há quantos anos você vê o seu time não competir? Ano passado foi uma coisa muito fora do normal. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, sim, graças a Deus, a gente comemorou bastante. Mas há quanto tempo você vê o São Paulo vendo os outros igualar e superar feitos do São Paulo? Porque o São Paulo era o maior campeão de Libertadores, já não é mais. Está empatado com um monte de gente. Ainda é o maior campeão mundial no Brasil. Logo, logo pode não ser, quem sabe? Tomara que não. Acho que não. Era o maior campeão brasileiro, não é mais. Tava a ponto de chegar no Corinthians alguns anos atrás de ser o maior campeão paulista. Já não tá mais, tá atrás, tá empatado com o Santos. Então assim, a gente vai acumulando várias coisas, então não é de hoje, não é dessa eliminação. São gestões e problemas que vêm há muito tempo acontecendo e impedindo o São Paulo de competir. Silvio, o cara que digitou, né? Sim. Eu entendo esse pensamento total, porque de fato não acho que tenha sido o Casares, por exemplo, que não fez o gol, sabe? Então assim, eu entendo que o pensamento simplista de fato, a gente perdeu por um detalhe e aí os caras estão enchendo o saco agora falando de SAF. Mas agora, Silvio, você pode pegar uma avaliação como torcedor. Há anos e anos a gente não é favorito. Isso tem um porquê, concorda? E aí de novo, o Botafogo, há 2, 3 anos atrás, era um time de Série B, era um time quase falindo. Hoje já é um time que investiu mais de 200 milhões na janela, tem um time fortemente competitivo e chega na semifinal da Copa Libertadores. Então assim, algo tem por aí, e aí claro que você pode ficar contente com isso, pode ficar contente com pouco, pode achar do caralho o São Paulo todo ano depender da arquibancada, ter um time limitado, não ser favorito, vai do seu pensamento. Eu acho particularmente, dando até um toque, isso é pensar pequeno. Acho que o São Paulo não merece pensar desse tamanho de, vale a pena então você fazer um time enxuto, sempre tentar na raça, um time limitado e sempre buscar na bacia das almas ser campeão de algo por um acaso. Eu acho que o São Paulo merece algo de um nível maior pro campo, Chacon. Assim, tem alguns pontos sobre tudo isso que eu acho que é importante a gente também não se precipitar num momento em que tá todo mundo de cabeça cheia. Eu sou muito favorável à ideia de que as gestões no Brasil, não só de São Paulo, tá? De todos os times, são tenebrosas. São quase todas tenebrosas. Mas a gente tem exceções. Times que fizeram algo diferente, sofrível, digamos assim, e estão colhendo frutos mais pra frente. Vamos lá, então, para alguns casos, né? Então, o que são gestões tenebrosas? O que foi o Cruzeiro, que rebaixou o Cruzeiro, parou em manchete fantástico e por aí vai, ficou, não sei, 3 temporadas na Série B. E aí entra o ponto da SAF, que é negativo.
você pode ter o cara que vai comprar e depois vender. Sim. Cansou de brincar, entendeu? Como foi com o Cruzeiro. Como foi com o próprio Cruzeiro. Como pode ser com o Textor, né? Sim. Eu não sei quais são as intenções do Textor, se ele gosta muito do futebol ou se ele vê aquilo como um negócio. E não tem problema ver como negócio se der resultado. Ok, eu entendo. O resultado, no fim das contas, é o que importa. Mas tem isso daí. Só que a gente vê os casos assim. Palmeiras teve uma reestruturação, tudo bem, com uma grande ajuda do senhor Paulo Nobre. Né? Eu acho que o torcedor palmeirense deve a vida pro Paulo Nobre do que ele fez, de emprestar uma grana pesada, tanto para investimento quanto para sanar a dívida com juros zero, né? Um cara milionário que estava afim de ajudar o time. Perfeito. E o Flamengo fez um processo ali de sofrimento, né? Antes de voltar a ter capacidade de investir. Porque assim, o São Paulo ele tem capacidade de arrecadação. Isso é anunciado pela própria gestão. Batemos o recorde de arrecadação. Fala com boca cheia, mas ainda continua no vermelho, ano após ano. Isso é muito ruim, isso é muito estranho, né? Claro que sem investimentos você não vai brigar por títulos. Entendo isso também. Mas aí é tentar decidir. O que o torcedor quer? Sofrer agora ou ir sofrendo e sangrando ali até onde der pra andar. Entendeu? Eu sou contra a ideia de sair investindo e dane-se dívida e tudo mais, porque, cara, uma hora acho que vai ficar inevitável, vai cobrar. Eu acho que o fair play financeiro um dia vai acontecer, vai estabelecer no Brasil. Eu não vou sair, ficar pedindo A ou B, os clubes que se virem, né? Mas assim, acho que a SAF tem lados bons e ruins. Eu acho que São Paulo poderia se organizar sem precisar depender de SAF, né? Mas também acho difícil que isso aconteça com o sistema político que é usado internamente no São Paulo. Esse é o ponto. Eu acho que é bem difícil que isso aconteça. Então. Mas eu ainda acho que SAF não é uma solução assim óbvia. Entendeu? Obviamente, isso é isso e acabou o problema. Não é isso. Porque se fosse isso, e outra, não tô falando que é o que vai acontecer no São Paulo, ou que acontece em São Paulo, ou que acontece em outro clube, mas esse negócio de SAF, eu fico preocupado com uma coisa. Vamos imaginar que tenham pessoas mal intencionadas. Vamos imaginar, para não falar o São Paulo, para depois não vir mal entendimento, ou alguém entender que eu tô insinuando alguma coisa. Arquibancada Tricolor, é um time. Aí tá uma... Porra, tem arrecadação, mas tem dívida pra caramba, tá crescendo a dívida, blá, 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 blá. Aí o Senna é presidente, não é o dono, aí o Sá é o próximo presidente, o Chacon vem depois, papapá, e a gente vai assim, vamos afundando, até ter muita dívida, e a gente chama parceiros nossos, empresários que têm dinheiro, para comprar lá na frente, por preço de banana. E aí a gente fica no poder para sempre. Também pode acontecer isso, em qualquer clube, não tô falando de São Paulo. Então, eu vejo como muito... Tem que ser muito delicado isso. É um assunto muito delicado e que surge nos momentos que a gente perde. Também tem isso. É que quando Claro tá que surge. ganhando e a gente fala disso... É o cala chato, a boca. é o chato. Você é oportunista, tá falando disso, tá querendo plantar crise, é o que falam, né? Quando a gente comenta isso. Ou outros amigos comentam, né? Eu lembro bem, eu acho que foi quando o São Paulo passou da primeira fase da Libertadores, teve uma live no Bom Dia Tricolor, ou foi no Boletim, que a gente tava falando da dívida. E teve um espectador que falou assim, tá vendo, essa mídia é assim mesmo, planta crise na hora errada, apoia o time. Aí eu tava vendo uns comentários aqui não de hoje, né? Da semana, né? Depois do jogo de quarta. Num programa de ontem à tarde, vocês estavam criticando bastante, né? Algumas coisas do jogo, da gestão, do Zubeldia e tudo, né? E de manhã, eu tava com, não sei se era a Yara e a Pri, eu acho, e a gente tava falando assim, não acho que é o caso de você jogar tudo fora, porque os times campeões também vêm de grandes derrotas, né? Você tem que ver o que está funcionando para manter, reforçar elenco e ajustar. E aí falaram, você passa pano. Aí de tarde, o mesmo cara tava lá escrevendo assim, vocês são Oda, vocês estão plantando crise, não é tudo isso. Então, assim, é claro que não é todo mundo que pensa desse jeito. Mas, assim, essa discussão, por exemplo, de como que o São Paulo sai do buraco financeiro, da fossa financeira, ela é muito ampla.
Não dá para simplesmente... É importante. E não dá para simplesmente a gente chegar e, por exemplo, falar assim, o resultado, a solução é ser SAF ou então um modelo associativo bem gerido. O ideal seria não precisar vender o clube. Ninguém precisa vender. Na Argentina tá rolando uma discussão como essa. O Estudiantes tá há muitos anos sem ganhar nada. Muitos. Né? Foi campeão numa Libertadores em 2009, mas capenga lá e cá. E na Argentina é River e Boca. Às vezes vem um Racing, vem outro. O Estudiantes está para receber um aporte financeiro de 650 milhões de dólares de uma SAF. E tem uma discussão lá, até envolvendo o presidente, que lá eles não querem aceitar de jeito nenhum que os clubes virem SAF, né? E aí tem essa discussão. As torcidas, né, inclusive. As torcidas também e tal. Então, cara, mas eu acho o pensamento tão ruim, porque assim, é melhor ficar sangrando o tempo todo, porque você tem que manter essa máxima de que a gestão tradicional e tal, e eu entendo, eu já fui muito cético quanto, acho que ao São Paulo mesmo, e isso o próprio Chacon, a gente já, acho que discute isso desde que eu conheço ele, há 5 anos a gente já fala sobre como tirar o São Paulo do buraco, porque falar, tá uma merda e tal, é uma coisa que assim, todo mundo faz, então você tem que começar a tentar achar a solução. Então quando você olha pra política interna, como você conhece as entranhas da política, do social do São Paulo, você vê que não vai sair desse lugar, cara. Infelizmente, até o Tática Soberana falou, São Paulo não se vende, precisamos de gestão, parcerias, profissionais e direito do voto do torcedor. Fala isso lá dentro, eles vão rir da sua cara. Direito do voto do torcedor nunca vai acontecer com essa gestão que o São Paulo tem. Nunca vai acontecer com esse modelo político que o São Paulo tem. Não vou falar dos diretores, mas o que tem de conselheiro que acha que o torcedor do São Paulo é uma sub-raça, assim, tipo, não tem que ter um pingo de direito de ter voz na discussão. Não vamos nem falar votar, mas assim, de ter voz ouvida. Os caras de fora. Sabe? Os caras de fora. Tipo, você, torcedor, você não é sócio? Você é um forasteiro pro pessoal lá do São Paulo. Eu não sou sócio do clube. Eu sou um nada. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?